Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu vim trazer uma pergunta pra vocês. Como que tá a relação de vocês com o cinema? E aqui eu quero dizer o local mesmo, não a sétima arte de um modo amplo e abstrato. Quantas vezes vocês foram no cinema esse ano? Eu tô perguntando porque percebi que setembro chegou, logo a gente tá na quinta-feira do ano, quase na reta final, e aí que eu comecei a ver minhas metas, né, como que eu tô nelas, no que eu preciso focar, assim, nessa reta final, o que eu quero cumprir, o que eu larguei mão e tal, essas coisas, né. E eu percebi que eu só fui 2 vezes no cinema esse ano. Vamos agora para um pequeno histórico da minha vida, com um pouquinho de contexto, né? Para vocês entenderem a minha relação com o cinema. Desde que eu me mudei para Bauru, uma cidade grande com 3 cinemas, sendo que 2 deles são de grandes redes em shoppings, eu costumo ir no cinema com certa frequência, né? Isso foi em 2015. E tinha uma época, principalmente no começo, que eu saía pra ver qualquer filme. Eu fui ver Independence Day 2, pra vocês terem uma ideia, porque minhas amigas me chamaram e eu tava à toa em casa, sabe? E eu nem tinha visto o primeiro filme, e nem nunca vi depois. Eu não gosto desses filmes sobre fim de mundo, que apenas os norte-americanos podem salvar o dia. E no final eu nem gostei tanto do filme, mas foi uma noite legal com minhas amigas, sabe? Então eu lembro com carinho dessa noite por causa disso. Conforme o tempo foi passando, eu meio que fiquei com uma rotina de ir uma vez por mês no cinema, pelo menos, né? Não passava muito disso, mas às vezes no final do ano, que tem um pouco mais de estreia, eu ia um pouquinho mais. Mas acompanhava, né, os principais lançamentos, tinha mais ou menos um pequeno cronograma, assim, de coisas que eu queria ver no cinema e tal. Assim, né, eu moro no interior, o circuito aqui ele é um pouquinho limitado. Por exemplo, eu lembro quando saiu A Favorita, o filme do Yorgos Lanthimos. Quer dizer, quando não saiu, né, porque era um filme que eu tava muito ansiosa pra ver no cinema e não chegou aqui na minha cidade. Eu precisei ver pirata, né? Parasita foi outro que, na verdade, ele chegou só depois da vitória do Oscar. Se não fosse isso, nem ia chegar. Mesmo com esses atrasos e abstenção, eu tenho a impressão de que mesmo nessa época tava melhor do que tá agora. Gente, tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar não chegou aqui. E tipo, tá, que é um filme pequeno, mas era um filme que tava super hypado na gringa, super popular no Reduto Cinéfilo. Eu fui assistir depois, dei meus pulos pra assistir o filme. E por enquanto é meu filme favorito do ano, sabe? E eu acho que não ter chegado aqui foi meio que uma das pá de terra no meu desânimo com a instituição cinema, porque nossa relação não anda muito boa. No auge do isolamento, eu gravei um episódio, número 39, pra quem quiser conferir. Eu não tenho ideia do estado mental que eu tava naquela época, provavelmente não num lugar muito bom. Mas eu fiz um episódio porque fazia, né, muito tempo que não ia no cinema, eu tava com saudades. E lá eu contei toda a minha história com o cinema, minha relação com o cinema e tal. Então esse episódio, ele é meio que uma continuação dele, um pouquinho amarga. Em outubro do ano passado, teve a estreia de Duna e eu tava mega animada. Eu tinha acabado de ler o livro e tal. E essa foi a minha volta triunfal. Foi ótimo. Eu tinha esquecido como o som era alto e eu acho que eu gostei bem mais do filme do que ele merece, por pura emoção. Eu falei sobre Duna no episódio 85. Eu tava muito feliz. Eu tava muito emocionada. Eu gostei muito do livro. E na época eu tava muito feliz com o filme também. Hoje eu não sei. Que nem eu falei no episódio, vamos esperar a parte 2, né, pra presenciar essa obra completa. Mas eu gosto bastante desse episódio, se você não ouviu, eu recomendo ele. Depois disso, no ano passado, eu fui mais 3 vezes no cinema com experiências diversas. Eu fui ver Eternos no cinema de shopping dublado no domingo à tarde. A sessão tava lotada e tava cheia de gente mal educada que conversava no meio do filme, atendia o celular, luz de celular, barulho de voz, um entra e sai toda hora. E o filme era dublado, então essa barulheira não me deixava ouvir, não tinha o apoio da legenda, né? Se às vezes acontece alguma coisa que você não consegue ouvir. Então, assim, tava aquele caos, o som do cinema tava alto e tal, mas tinha muita coisa acontecendo. Aí eu fiquei muito irritada. Eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia domingo à tarde no cinema. E assim, não ajuda que Eternos é um filme
divisivo. Eu gostei, mas eu conheço muita gente que não compartilha da minha opinião, mas que nem eu falei, a experiência de ver ele no cinema não foi tão boa. Depois eu fui ver o Homem-Aranha, que foi um filme evento, foi muito divertido, de fato. Todo mundo já falou o que tinha pra falar dele. E por coincidência, ele tá de volta nos cinemas essa semana pra arrancar mais dinheiro de gente trouxa. Essa ida no cinema ela foi bem boa, era a melhor sala do meu cinema favorito da cidade, o público tava engajado. Uma plateia que tá feliz de estar lá, que tá curtindo o filme e realmente adiciona na experiência que a gente tem lá e às vezes isso pode fazer a gente gostar mais de algo que a gente não gostaria tanto de ver sozinho, né? Se a gente visse sozinho. Longe de mim defender quem bate palma no cinema, mas às vezes é legal. Mas assim, ainda é estúpido bater palma no cinema se o realizador não tá presente. Agora, se é uma sessão especial, com elenco, diretor, equipe, aí é legal bater palma e tal, mas se não tá... Você tá batendo palma pra quem? Pra Deus? Fechei 2021 indo assistir Matrix 4 no finzinho do ano, fechando com chave de ouro o meu surto de dezembro passado, que foi rever a trilogia e ficar doida com a mitologia. Gostei do Matrix 4? Gostei, eu sempre vou defender o filme. Precisava dele? Não precisava nem do 2 do 3, sabe? Mas, enfim. Só que a experiência no cinema foi mal menos. Porque eu fui ver na semana de lançamento e essa estreia aconteceu apenas algumas semanas depois do filme do Homem-Aranha. Mas mesmo assim, não parecia que tinha espaço para Matrix nos cinemas, porque a maioria das sessões era de Homem-Aranha, as salas principais estavam dominadas pelo Homem-Aranha e, tipo, Matrix foi na salinha pior, assim, do cinema. Teve umas horas que vazava som, ela era bem apertadinha, sabe? E, tipo, era o lançamento, sabe? E é Matrix, que foi um filme que foi muito importante 20 anos atrás. Foi um fenômeno, foi um negócio que fez um monte de gente se importar com ficção científica e foi a porta de entrada pra muita gente no cinema, sabe? Então é meio triste ver como ele foi esmagado, assim. Eu acho que foi nessa época que eu comecei a desanimar, assim, toda vez que tem um filme grande da Marvel, um grande lançamento, esse questionamento volta. E agora, depois da pandemia, eu acho que ele volta com mais força ainda, porque os exibidores, eles querem recuperar o dinheiro que eles perderam enquanto eles estavam fechados, né? E também as distribuidoras, elas não são ONG para fazer caridade para cinéfilo, né? Precisa lucrar para continuar no mercado. E assim, gente, distribuir um filme é muito mais que mandar o pendrive pro cinema, são muitos gastos envolvidos. E por isso, né, que lançamentos menores acabam ficando restritos a poucas salas, geralmente em capitais, onde tem uma parcela mais significativa que vai consumir esse conteúdo, e não no interior, onde existem exatamente 23 cinéfilos, eu sei, eu contei todos eles. Brincadeiras à parte, tudo é mais complexo do que a gente acha que é. Mas assim, tem um fenômeno esquisito que tá rolando com o cinema atualmente, com esses blockbusters de herói, principalmente filme da Marvel, que eles dominam as salas de cinema, os exibidores querem fechar o cinema só pra colocar esse filme, porque eles sabem que vai dar retorno e sabem que deixar esse filme várias semanas vai trazer retorno pra eles. Eles querem dinheiro, né? Quem não quer dinheiro? Mas isso acaba meio que canibalizando os filmes menores, que eles acabam não tendo tanto espaço. Se eles não estrearem numa janela de, sei lá, umas 3 semanas depois desses grandes blockbusters, eles vão ser engolidos. Ao mesmo tempo que se você for no cinema na semana de estreia desses filmes grandes, não tem opção além desses filmes grandes, porque o pessoal não lança filmes menores porque sabe que não vai ter espaço, sabe? Então isso acaba criando uma tendência esquisita de falta de escolha, que é justamente o que a galera capitalista acusa outros meios de serem, né? O pessoal fala que gosta do capitalismo para poder escolher as coisas, né? Mas enfim, mal sabem eles que são outras pessoas que estão escolhendo o que a gente deve consumir. Gente, esse papo é muito profundo. E nessa mesma vibe, eu também culpo um pouco filmes genéricos de streaming, porque eu não sei, eu tô cada vez mais sentindo uma vibe esquisita dos filmes originais de alguns streamings, principalmente da Netflix, que são os filmes meio rasos e, tipo, não tem problema um filme ser raso. Eu acho que o problema é, tipo, quando só tem isso, assim, fácil e quando você só consome isso
e acaba ficando viciada nesse tipo de narrativa que qualquer outra coisa que seja minimamente desafiadora não consegue interpretar ou acha chato, não entende, porque você acaba entrando num ciclo vicioso de se você não precisa mais pensar, você não precisa mais pensar, né? Se você não exercita o pensamento crítico, ele deixa de existir. Eu sei que esse assunto é mais complexo do que eu tô me propondo a discutir aqui, até porque esse episódio não vai ser muito longo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair num elitismo que sempre acontece quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de filmes e até mesmo de poder aquisitivo para ter streaming, né? Mas eu sei que para muita gente ver filmes é tipo lazer, ver 2 filmes por mês, não vai. As pessoas às vezes não têm uma lista de filmes que quer ver, metas de filmes, que nem cinéfilo doido. Então, as pessoas vão ver filmes de acordo com a disponibilidade do streaming que elas assinam, com o que o algoritmo mostra ou com recomendações, sejam recomendações de amigos, familiares, do boca a boca ou coisas que eles viram na internet. Aí esse conteúdo da internet, ele pode ser orgânico, né, de criadores de conteúdo, que criam conteúdo sobre as coisas, ou pessoas que postam que viram o filme e gostaram, ou pode ser uma coisa paga, um tráfego pago, uma propaganda, pode ser desde a propaganda da distribuidora ou do streaming, até mesmo uma publicidade feita por algum criador de conteúdo. Por isso que é muito importante prestar atenção se os criadores marcam como publicidade as publicidades, para separar o conteúdo orgânico, né, que é o conteúdo que a pessoa faz porque ela quer, e o conteúdo publicitário, que também a pessoa faz porque ela quer, né? Existe a autonomia da pessoa escolher ou não fazer esse tipo de publicidade, né? E também a maioria dos criadores de conteúdo não recebe um roteiro que repete, né? Geralmente é blogueiro que recebe um script e lê, né? Criadores de conteúdo sérios acabam criando suas próprias publicidades e tem um dedo de verdade. Não é porque é publicidade que a pessoa vai recomendar algo que ela normalmente não recomendaria, a não ser que a pessoa seja uma mercenária. Mas aí, né, vai da consciência de quem segue. Então, vocês estão vendo para onde vai o dinheiro da divulgação? Vai para isso, vai para pagar publicidade, vai para pagar rede social, vai para todas essas coisas e para o algoritmo que ele vai sempre te recomendar as coisas que estão em alta e as coisas que ele quer que veja, que geralmente são os originais da plataforma, para ter mais visibilidade, né, para justificar o fato de que eles estão fazendo novos originais. Então, às vezes, a gente pensa que a gente tem escolha e, às vezes, a gente não tem tanta autonomia quanto a gente pensa que a gente tem, né? Nossa, gente, eu me perdi completamente na minha linha de raciocínio, né? Eu tava falando de filmes no cinema e tava aqui xingando a Netflix, mas enfim. Em 2022, eu fui só 2 vezes no cinema e nas 2 vezes eu fui ver blockbuster de herói. Pois é, eu critico o gênero, mas tô lá. Eu vi Batman no começo do ano, eu gostei bastante. Eu acho que ele ainda tá no meu top 10 de lançamentos desse ano. O único perrengue desse dia foi precisar correr no banheiro no meio do filme, mas assim, a culpa é minha porque eu comprei um copo de 500 ml de refrigerante na sessão de um filme de 3 horas. Eu não me ajudo. Mas a experiência do cinema foi bem boa. E o outro filme que eu vi no cinema, o último até então na minha existência, foi o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E assim, eu não odiei esse filme, eu saí do cinema razoavelmente feliz, dei uma nota alta pra ele, mas assim, depois, parando pra pensar, ele é um filme só ok. Ele cresce muito nas cenas que tem a cara do Sam Raimi, mas de resto é aquela pataquada padrão e sem personalidade. E assim, eu gosto das coisas da Marvel, mas eu ando meio cansada de acompanhar e de precisar acompanhar tudo pra entender o que tá acontecendo. E aí cada filme não é um filme que se sustenta por si só, ele é meio que um esquenta pro próximo filme. Aí você vai ver o próximo filme, ele é um esquenta pro próximo filme. Aí é aquela sensação que meio que cansa, sabe? Porque um filme, ele precisa funcionar sozinho, né? E não tá mais acontecendo isso. Eu tô tão cansada, pra vocês terem ideia como que tá meu cansaço, que eu nem vi as últimas séries da Marvel. Eu comecei a ver She-Hulk, mas eu tô várias semanas atrasada já. Eu não vi Thor, que era um filme que eu tava ansiosa pra ver no cinema, porque eu gosto muito do Taika Waititi. Era um filme que eu tava ansiosa desde que foi anunciado, e eu não fui ver no cinema, e eu tava de férias. Tipo, eu poderia ter ido a qualquer momento no cinema, e eu não fui. Eu tô esperando chegar no streaming. Então esse é meu nível de desapego atual com a Marvel.
Hoje em dia, eu penso várias vezes antes de sair de casa e gastar meu suado dinheirinho no cinema. A logística tá um pouco diferente do que era antes da pandemia e eu tenho mais responsabilidades agora e também menos vontade de sair de casa, para ser bem sincera. E parece que cada dia as sessões legendadas estão menos presentes e quando elas existem, elas estão marcadas por uns horários absurdos, tipo 10 da noite. Gente, eu só saio de casa esse horário pra um rolê que eu tenho a garantia de ser bom, não pra pagar pra ver um filme, sabe? Enfim, 10 da noite eu já escovei meus dentes, tô na cama. Eu sou uma jovem senhora, eu acordo muito cedo pra ir trabalhar. E aí que tá o negócio, as promoções de cinema são durante a semana. Só que aí é uma sessão muito tarde, eu não vou conseguir ir porque se eu for tarde, eu vou dormir tarde. Mas no outro dia eu tenho que acordar cedo mesmo assim, aí eu vou estar zoada, vou passar o dia inteiro ruim. Vale a pena? Ultimamente eu tô achando que não, sabe? Aí chega no final de semana, é tudo caro, é tudo cheio. Aí eu não vou. É por isso que eu não tô indo no cinema, gente. Assim, e também tem a parte financeira, né? Como falei, das promoções e tal. O cinema tá muito caro, gente. E assim, sempre foi um negócio um pouquinho de privilégio, né? Poder ir no cinema com certa frequência. E agora tá impossível, tá muito caro. Considerando a atual economia do nosso país, onde escolhas difíceis já têm que ser feitas no mercado, eu não tô comendo queijo, sabe? Porque tá sem condições. Vocês acham que eu tô feliz sem comer queijo? Meu intestino tá, mas eu não tô. E assim, eu tô aqui reclamando de dinheiro e eu tenho completa noção dos meus privilégios. Poder ficar reclamando de cinema num país onde muita gente passa fome é um baita de um privilégio, sabe? A situação tá complicadíssima. Eu não vou ficar aqui falando que a culpa é de tal pessoa, de outra pessoa, mas quem tá informado sabe, né? Mas eu, como comunicadora, venho aqui falar pra vocês prestarem atenção em quem vocês vão votar nas eleições que estão chegando. E assim, não é só esse circo infernal da presidência, não. Tem que prestar atenção em todo mundo, principalmente nos deputados e senadores, porque essa turma ela é muito importante no balanço político, muito mais importante do que a gente dá valor ou dá crédito para eles. Então procurem candidatos de partidos que se alinhem às suas ideias, porque não adianta votar no presidente de um partido e votar em deputado de outro partido que é contrário, porque né, as coisas precisam meio que se coordenar, né? Então procurem candidatos que se alinhem com os seus ideais. Sabe? Não desperdiça voto com isso, porque é um negócio muito sério. Tipo, mulheres, votem em mulheres, mas votem em mulheres que realmente defendam nossas pautas, e não a galera que se aproveita delas, porque tá cheio de gente que acaba usando várias medalhinhas assim, de tipo, ah, não, eu sou mulher e tal. Aí você vai ver a pauta da pessoa, o histórico dela, é um negócio horroroso, sabe? Então, assim, a internet tá aí. Não é muito difícil fazer uma pesquisa, sabe? É só pensar um pouquinho. E também não caiam nessas coisas de pânico moral, sabe? É um negócio tão demodê. É um negócio... É pior que votar em velho conservador, sabe? Gente, calma. Usem a internet a seu favor. Eu sei que tá difícil navegar nesse mar de fake news, mas... Vocês são inteligentes. Eu confio nos meus espectadores que são inteligentes, que sabem diferenciar as coisas, sabem entender meus nuances, minhas críticas, né? E cinema é uma coisa que consegue afiar muito o pensamento crítico, né? Por isso que eu acabo colocando isso. Também eu espero que vocês saibam como é importante se manter informado, por mais doloroso que isso seja, principalmente no nosso momento, né? Mas, enfim. Bom, gente, por hoje foi isso, né? Foi uma grande bagunça de pensamentos. Algumas micro recomendações de filmes que já foram recomendados à exaustão, né? Mas é isso. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. A gente tem um e-mail para contato que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram contribuir com o nosso trabalho. E até semana que vem. Espero trazer um conteúdo um pouco mais voltado ao cinema de fato. Mas a gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau.